E voilà, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live na minha conta Instagram. E hoje nós vamos falando, eu estou aguardando as pessoas, nós estamos falando hoje de um diálogo entre duas técnicas muito particulares, muito boas de resolução de traumas, que são o EMDR e a Somatic Experiencing. Aqui, estou vendo que o Sérgio já chegou, então vou convidar as pessoas aqui. E aí vamos ter esse diálogo com o Sérgio Oliveira e o Ricardo Teixeira, que são dois especialistas que trabalham com resolução de traumas. E o Ricardo. Olá, Eric. Oi, Sérgio, tudo bom? Tudo ótimo. Aqui é boa noite. Aqui já é buenas horas, sei lá, já é meia-noite aqui. Mas é o jeito de fazer uma live com o Brasil, né? Porque às 7 da noite as pessoas já estão mais. Tô vendo, Sim, sim. tô vendo aqui o Ricardo já chegando aqui. Eu acho que daqui a pouco o Ricardo vai me pedir. Eu estava só dando o tema da live hoje, falando das duas técnicas de resolução de traumas, que são o SE e o MDE. E vamos ter esse diálogo entre vocês dois, duas. No Brasil a gente fala duas feras, né? Dois especialistas, né? Dos especialistas. Aqui, peraí. Não, então, peraí. O Ricardo me pede para entrar na live, que aí você já pode entrar já. Eu não vi o seu pedido ainda. Peraí. Só um minutinho. Pessoal, pequenos problemas de ao vivo, né? Só estou esperando o Ricardo me pedindo para entrar. Bom, mas enfim. Bom, Faz parte, né, Eric? Faz é, parte. Aqui a gente não tem ensaio, a gente faz aqui na vida real. ao vivo, né? Tem que improvisar. Exatamente. O que eu aprendi de melhor no Brasil, o famoso jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, né? Tem, tem que ser Exatamente, exatamente. flexível, tem que saber É, improvisar. Tem que saber improvisar. é. Enfim, então, aqui. Já mandei o pedido? Aqui o pedido. Quem sabe está aqui o pedido. Aqui. Depois que ele Não, entra, ele consegue já, entrar. já, já, porque não aceitei. Agora que eu aceitei o Ricardo, ele já vai entrar já Tá. já. Aqui, ó. Ricardo, vira a câmera. Opa, É, vira a câmera para que eu possa te ver, porque tá dando o problema, o só um mesmo pouquinho problema. Aqui, agora. olha, os três aqui, tá? Você me Olha, ouve? vai ser a única vez na vida um evento desse, né? Segundo o conceito de impermanência do budismo, né? É agora e nunca mais, né? Quer dizer, a gente não sabe, mas essa fala vai ser única. Agora Bom, eu tô vendo só você, não tô vendo o Ricardo, não. Sabe? tá Eu falando, tô Ricardo, pode vendo. falar um Eric, pouquinho para ver? você, você me ouve? Perfeitamente. E Eu você, vou. Sérgio, está Peraí ouvindo? que eu estou tentando ligar o fone de Eu, ouvido eu, aqui. eu ouço ele, mas não vejo aqui na tela, Ah, tá? Só estou vendo vocês não você. veem. Eu Vocês tô, não eu veem. É, tô vendo o Sérgio. tá. Eu não estou vendo ele, Ah, mas eu estou ouvindo bem. Bom, é, eu estou eu ouvindo e vejo. vendo os dois. Bom, esse é Ah, o principal, eu ver ah, vocês dois para a gente poder começar a entrevista. Bom, eu estava fazendo isso. uma pequena introdução. Bom, para quem não me conhece, sou Henrique Guénoun, psicoterapeuta corporal haitiano, enfim, formado em várias coisas. E a última formação maior que caiu em mim como uma luva, né? É assim que se fala, é o SEL, o Somatic Experiencing. Bom, eu não tenho essa. Eu já fiz sessão pessoalmente de MDR, mas não estou formado em MDR, mas aí o Ricardo vai poder nos iluminar sobre esse tema, essa técnica, e a gente vai poder fazer esse diálogo entre o SE e o MDA. Se você quiser, Ricardo, já se apresentar muito rapidamente, porque o tempo vai passar Isso. muito rápido, e depois o Sérgio, e aí Tá. depois a gente O entra nas Sérgio, perguntas, tá bom? o Sérgio desapareceu para mim. Eu acho que ele caiu a internet É, dele. pra, Ó, caiu. Para mim caiu. também Ó. sumiu. Ele Então, deve, ele deve pedir aí. Vamos aguardar ele entrar? mas se você quiser se apresentar já, Ah, porque é, já, tá já. bom. Eu sou Ricardo Teixeira, psicólogo. Eu conheço o Eric desde a minha primeira formação haitiana.
né? Nós fomos companheiros de estudos lá no CIO, nos Nossa, anos 80 e 90, né? exato. Foi uma longa formação, né, Eric? Muito A longa. gente, a gente estudou muito, fez muita Muito. terapia, e dentro do referencial haitiano, e depois nós fomos nos aprofundando, né, em outras visões, né? Eu estudei hipnoterapia, o mundo se abriu para mim, assim, eu vi coisas que eu não conhecia em termos de terapia. Depois veio o SE, veio o EMDR, né? Muita coisa. E eu fiz essas formações. Eu conheci o Sérgio também na formação de SE no início dos anos 2000, né? E de lá para cá eu venho integrando outras abordagens, o Bodynamic, né, que eu terminei agora o Practitioner, e Internal Family System. Eu tenho uma pegada psicanalítica também, que me ajuda muito, né? Com certeza. Então eu já tenho EMDR desde 1999, né? Uhum, Eu uhum, trabalhei bastante, eu não tenho ideia de quantas pessoas eu já atendi com EMDR, uhum, né? uhum. E, e certamente que o MDR faz parte do meu trabalho, né? Ele compõe todas as intervenções que eu Com faço. certeza. Como haitiano, eu vejo o MDR como uma técnica de desbloqueio do segmento ocular. Ah, Ó, o pera, Sérgio está dizendo que está eu aqui. estou aqui, mas não vejo vocês. A gente também não está te vendo, Sérgio, não sei Vê, por quê. vê se ele pediu para entrar de novo. Eu acho que você podia sair e entrar de novo, aí eu te Ele aceito. saiu, Vamos ver se... ele voltou. Ah, É, parece que a internet está fraca. Bom, aqui a minha tá beleza. E a tua, Ricardo, tá boa tá bom, também, né? por Ué, enquanto tá ué. beleza também. Sérgio, É, por favor. Sérgio, saia e entra novamente. Bom, isso aqui é a Cris, a minha community isso. manager, que está intervindo para ver Uhum, se a gente consegue resolver esse pequeno problema técnico. Aí, uhum. viva sem trauma, rejoindre a vídeo. O, Ah, não, isso é outra pessoa. Isso é outra é, pessoa. Ok. Bom, continua, Ricardo. Nós fomos colega é, e muita coisa isso. rolou e nós também somos budistas, né? E, enfin, não sei Sim. se você tomou É. refúgio ou, como você diz Eu não me no jargão. eu acho que os budistas não diriam isso de mim, mas eu sou um praticante de meditação, né? Exatamente. Na esperança de um dia caminhar um pouco mais para a luz, né? Como dizem os budistas, né? Mas eu não sei se eu sou um É, budista, é. né? É um Mas de assunto qualquer forma complicado. eu sou um praticante. Quem sabe um dia a gente faz uma relação entre terapias corporais e budismo, né? Porque é Agora, muito interessante, né? sim, sim. Olha o Sérgio aí. Oi, Sérgio. E aí, Bom, bem-vindo. Sérgio? A gente estava. Não dá certo, tem que entrar de novo. É, Então isso deu aí. certo. Tenta ver se você abaixa um pouquinho para ficar no meio da tela, que aí você está um pouquinho alto. Aí é melhor. Isso. Aqui tá bom? Aqui tá bom. Ó, Ok. Bom, olá, Ricardo. Tudo Como enquanto é que bom? vai, isso. Sérgio? Já tem umas 2 décadas que a gente não se vê, né? Pelas minhas Por contas, aí, foi isso mesmo, viu? é por aí, né? Enquanto você Que estava fora bom. do ar, o Sérgio, eu já me apresentei muito rapidinho, o Ricardo também. Então, por favor, se apresente muito sucintamente, dois, três quesitos seus, características, especialidade, e a gente já pode começar, porque é melhor para as pessoas poder curtir, às vezes poder fazer perguntas, e eu vou Tá bom. perguntar algumas coisas para você que vai interessar mais a eles. Mas vai lá, se apresente rapidinho, por favor. Ok. Eu sou Sérgio Oliveira, né? Trabalho com Somatic Experience já há 24 anos. Atualmente sou professor dessa abordagem aqui no Brasil e também diretor-presidente da ABT, no segundo mandato. Eu sou psicólogo clínico e músico também, então eu acabo trabalhando, cuidando das pessoas, buscando encontrar estratégias, né, que possam ajudar elas a entrar em contato com ela através do próprio corpo, de uma forma também mais naturalista. Prazer estar aqui com vocês, Igual, viu? Alegria. o Ver o prazer é todo Ricardo meu. e também, Eric. Estou muito feliz Pois é. de estar com vocês dois, porque vocês são dois expoentes dessas terapias no Brasil, né? Então, eu acho que vai ser muito bom para os ouvintes
ver, né, o que vocês têm para dizer para ele em relação a traumas. Então, sem delongas, já vamos começar a primeira pergunta. Já sei que você tem uma supervisão ainda marcada, Sérgio? Você vai ter que sair às 7h30? Eu consigo ficar até 7h40, eu estendi um pouquinho mais, dá para ficar um pouquinho mais. Bom, né? Então tá ótimo. Mas vamos começar com você, claro, o Ricardo querendo intervir, você intervém também, vamos bater uma bola nós três juntos aqui. Bom, primeira pergunta, mais óbvia para você, Sérgio, qual é a especificidade da Somatic Experiencing, a gente poderia dizer assim, e quais são os principais sintomas que ela vai ajudar? Que tipo de pessoas ela vai ajudar? Então, a Somatic Experience, SE, né, que é experiência somática, que é a tradução, é uma abordagem naturalista que visa a resolução e prevenção do estresse pós-traumático, né? Sintomas do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E, inclusive, a gente até usa essa palavra naturalista, porque a forma como a gente trabalha é uma forma que busca desenvolver e ativar algo que é natural em nós, que é o voltar a atenção para as nossas sensações. Né? O corpo, ele fala, ele tem a forma dele falar. Então, o que a gente busca desenvolver é essa nossa capacidade de ouvir o que o corpo está falando. Né? Então, e para que isso aconteça, a gente precisa de, durante o processo terapêutico, ajudar a pessoa a sustentar um pouco mais a presença dela no corpo, a sustentar um pouco mais a presença em sinais que aparecem, por exemplo, quando ela começa a falar de um evento ou de um episódio que foi muito rápido, muito intenso, e ela não conseguiu lidar com aquilo ali. Então, quando ela começa a falar, o corpo dela traz alguns sinais. Então, a gente ajuda, né, Eric, os nossos clientes a voltar a atenção para essas sensações e permitir que a liberação aconteça. Então, é uma abordagem que visa desenvolver mais a nossa consciência corporal, né? E, especificamente, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar a possibilidade, isso é importante, sabe? De liberar o nível de carga e tensão que foi vivido lá no evento e não pode ser liberado lá. Mas ele pode ser liberado aqui, no trabalho, sabe? Porque essa carga e essa tensão, ela vai gerar sintomas. Sintomas de ansiedade, sintomas de hiperatividade, sintomas de depressão, né, transtornos aí muito graves, né? Então, a gente precisa de encontrar uma forma de liberar essa carga. Então, a SE vai trabalhar especificamente com esse objetivo. A gente diz, né, que o trauma não está no evento. O trauma está na nossa fisiologia. O trauma está exatamente no nosso sistema nervoso, que está preso num padrão de tensão. E que a gente precisa de liberar ele. E precisa fazer isso com muito cuidado, né, Érica? Você já fez a formação, o Ricardo também. A gente sabe o quanto é importante titular, né, a ativação para que essa carga seja liberada, não é mesmo? Então vamos, já que você está falando disso, já está entrando para valer, né? Então já entrou com um conceito complicado, não sei se todos os ouvintes conhecem esses conceitos, mas quando a gente fala de trauma, a gente tem que ir pelas bordas, né? Que nem uma sopa quente, não vai botar a colher no meio e engolir, porque você vai se queimar. Então você vai pelas bordas, né? Você falou de titulação, queria que se você, vamos passar um pouquinho a bola pro Ricardo, porque já fez a formação SS. Se você quiser um pouquinho falar sobre esse conceito super importante, eu acho que para Peter Levine, um dos conceitos chaves, né, pelo que eu entendi, a titulação é muito, realmente, a orfebrerie, né? É assim que a gente vai trabalhar as cargas difíceis, né? Você quer falar um pouquinho, Ricardo? Sim, eu fiz o curso de MDR em 1999, né? E logo em seguida eu entrei na formação de SE, e a formação de SE durou 3 anos, mais ou menos, né? Foi até 2003, se não me engano. Eu fui da segunda turma. Eu acho que o Sérgio, não sei se o Sérgio foi da primeira ou da segunda junto comigo, eu sei que a gente se encontrou em algumas aulas também. Isso. Né? E eu estava começando no MDR, né? E
E eu vi muita semelhança do trabalho de SE com o trabalho haitiano, com o nosso trabalho de desbloqueio de couraças. Essa semelhança também me chamava a atenção as diferenças, né? As diferenças nas abordagens, as diferenças no cuidado. Então, o primeiro conceito que me chamou a atenção e que eu via que nas terapias corporais isso não era muito claro, os terapeutas corporais não tinham essa clareza, é o conceito de retraumatização, né? E isso combina com a questão da titulação, ou seja, quando a gente trata alguém que tem um histórico de trauma, né, tem pacientes que chegam para a gente faz uma entrevista, faz uma anamnese e vê um trauma aqui, outro ali, né? É possível que tenha trauma de nascimento, tem um monte de... A gente já escuta a história. E tem pacientes que não contam os traumas na história porque nem eles sabem, né? Então eles estão dissociados. Exato. Então, o EMDR tem essa pegada mais forte, mais clara em olhar a questão da dissociação, né? O quanto que o paciente pode estar comprometido, né? Tá com defesas dissociativas. Então, a gente não pode empurrar o sujeito para o olho do furacão, né? Que é quando o conceito de titulação nos ajuda a evitar a retraumatização. Muitas pessoas eu já vi pacientes sendo, e já dei supervisão para terapeutas de MDR, que não tiveram esse cuidado, ou até porque não perceberam isso nos pacientes, e de repente o paciente cai numa história traumática, né, muito intensa, muito forte, ou foge da terapia para sobreviver, né, porque ele imagina que a terapia é um lugar perigoso, né, ou ele cai numa dor muito profunda sem ter recursos para isso, né? Então, no EMDR, a gente cuida muito disso, né? De que o paciente está responsivo, né? Porque você pode botar num eixo assim, você põe assim, alguns pacientes estão aqui no meio desse eixo, eles são responsivos, né? Do lado de cá, você tem os hiporresponsivos. São aqueles que você pergunta assim, teve algo traumático na sua vida? Ele fala, tive. Se for uma moça, eu fui estuprada quando era adolescente, mas fala como se aquilo não fosse nada, né? E os hiperresponsivos dizem, ai, que horror, meu irmão roubava minha chupeta e eu chorava muito. Então, o hiperresponsivo é extremamente ativável emocionalmente, enquanto que o hiporresponsivo não se ativa emocionalmente. Nos dois casos tem um tanto de dissociação, né? Então, a titulação é o conceito que ajuda muito a fazer esses pacientes se harmonizarem internamente, se recursarem, para aí, então, poder entrar no processo no R do EMDR, né, que é o reprocessamento, né, o reprocessing, que a Francine Shapiro, quando criou esse método, era só EMD, não sei se vocês sabem disso, né? Era Eye Movement Desensitization, ela estava pensando somente na dessensibilização da memória traumática, né? E aí houve uma chave, virou ali, aquela mulher era muito inteligente, e ela percebeu que, além dos pacientes dessensibilizarem, a memória traumática vai perdendo a força, eles também se ressignificam a percepção negativa que ficou de si próprio a partir daquela experiência, né? A partir daquela memória, né? E aí é que entra o R. Então a gente tem que fazer uma preparação muito grande, e o SE é uma grande ferramenta para essa preparação, né? Então, Ricardo, obrigado pelo que você está falando. Você quer acrescentar alguma coisa, Sérgio? Eu estou um pouco preocupado com a hora, porque você vai sair daqui a... Deixa o Sérgio falar um pouquinho, porque aí depois o tempo é nosso. Você quer acrescentar, então, alguma coisa em relação... O que eu acho legal em relação à titulação e ao reprocessamento do MDR, quer dizer, eu vejo também o reprocessamento como nós vemos a ressignificação, o sentimento de vitória que a gente consiga ter
numa sessão, numa terapia bem sucedida, de ter aquele sentimento de triunfo, né? De reprocessar a história, de reescrever essa história de uma maneira mais positiva. Você quer acrescentar mais alguma coisinha, Sérgio, a respeito desses conceitos de reprocessamento e de titulação? Sim, 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 sim. Ouvindo Ricardo, né, dá para ver como é que as abordagens conversam uma com a outra, né, Ricardo? Esse cuidado, né, com a quantidade de ativação que surge quando a pessoa traz uma história, por exemplo, ela é importantíssima, porque se ela entra no grau de ativação muito alta, ela tem a tendência a repetir um padrão. E geralmente esse padrão ele vai trazer esse elemento da dissociação. E é uma dissociação que acontece no nível subcortical, onde ela não percebe o que está acontecendo. Explica, né? Explique para as pessoas o que é uma ativação, porque nós sabemos, Ricardo sabe, elas não sabem. Explica o que é a nível de comportamento, de fisiologia, o que seria uma ativação para as pessoas. Sim. Pois é, uma das coisas que o Dr. Peter Levine, né, que criou o SE, buscou estudar um pouco mais, foi a regência do sistema nervoso autônomo. Né? O que é o sistema nervoso autônomo? É esse sistema que vai reger respostas de luta, de fuga, respostas de orientação, né? Como que o nosso sistema ele vai responder diante de uma situação de perigo, por exemplo, né? A gente sabe que a maioria das vezes, quando tem algo que é muito perigoso, o coração vai acelerar, né? Vai haver um nível maior de ritmo respiratório, vai haver um nível de tensão maior, né? Então, isso é o que a gente chama de ativação. Exatamente. A pessoa vai estar em estado de alerta, né? E para responder àquele perigo. Então, quando eu falo ativação, tem a ver com esse sistema nervoso autônomo. E muitas vezes, quando a pessoa, lá na situação que ela viveu, ela não conseguiu transformar, né, a ação dela numa resposta em relação àquilo, toda essa carga ela fica circulando no sistema. Né? Então, quando a gente vai trabalhando na SE, isso vai de alguma maneira aparecer. E aí, aí entra também a importância da titulação, porque a gente tem que ir de uma maneira a gente tem que ir devagar. Porque lá foi muito rápido, mas aqui a gente tem tempo. E aí, como a gente utiliza esse tempo, ajudando a pessoa a perceber essa ativação, vai fazer muita diferença, né, Ricardo? Que é o que você falou dos recursos. Isso. Quais os recursos que a pessoa tem, aqui agora, de lidar com essas respostas autonômicas? E muito do trabalho da SE vai ser de fazer uma psicoeducação somática, no sentido de ajudar a pessoa a perceber algo que ela não estava percebendo antes. E aí, em vez dela reencenar e retraumatizar, ela vai renegociar o trauma. Então, a gente usa muito essa expressão, chama renegociação do trauma. Ou seja, você vai encontrar uma outra forma, vai permitir o corpo encontrar uma outra resposta que não foi possível lá atrás. Isso só é possível de forma titulada, com a pessoa mais presente, né, e não tão dissociada, mais presente no corpo. Essa renegociação ela vai acontecer. E é isso que vai fazer o processo terapêutico acontecer. Isso, né, que o Ricardo falou da reação, né, e da hiporreação, é o que a gente chama de sobreacoplamento ou subacoplamento, não é mesmo? O estado que a pessoa entra, que a gente vê que é um sintoma e que a gente quer ajudar a pessoa a encontrar um lugar de maior condição de lidar com uma resposta que não pode acontecer lá atrás. E pode acontecer aqui agora. E o sistema nervoso autônomo, ele precisa de estar dentro de uma ativação possível dessa resposta acontecer. Já que você falou uma palavra também, uma outra palavra que você falou importante, que eu gostaria que você definisse, porque a gente sabe que o SE é uma terapia orientada a recursos. É uma terapia orientada para os recursos. É isso que é o SE. O recurso ele é crucial. Sem recurso, não há terapia. Bom, isso é uma obviedade. Mas vamos tentar definir para os nossos ouvintes o que é um recurso e qual é a função de um recurso. Como que ele ajuda a titulação, como é que ele ajuda o que a gente chama de penduração, de integração. Qual é a função do recurso e o que é um recurso?
essa palavra recurso, né, ela traz assim uma abertura de perspectiva, vamos dizer assim, né, a respeito do que eu não tive lá atrás, que eu estou podendo ter aqui agora. Né? Muitas vezes é uma presença que não foi possível viver naquele momento. Outras vezes é um movimento corporal que acontece de orientação mesmo, de percepção, que também não foi possível naquele momento, sabe? Então, quando a gente ajuda a pessoa a perceber um pouco mais o que está acontecendo no aqui e agora com ela, isso já é a abertura para ela encontrar algum recurso. Né? E às vezes pode ser uma expressão verbal, alguma coisa que ela não conseguiu falar atrás, que ela consegue falar aqui agora. Aí a gente traz isso que ela falou para ela sentir isso no corpo. Então, algo, por exemplo, algo que ela. Um não que ela não pôde falar e que ela pode falar aqui agora, sabe? Então, como é que você sente aqui agora quando você fala esse não? Então, essa sustentação da presença no corpo, enquanto você expressa algo que você não pôde expressar lá atrás, isso que você expressa passa a ser um recurso poderosíssimo que vai te acompanhar no seu cotidiano da sua vida. E aí você tem uma renegociação importante do trauma. Uhum. Eu pessoalmente gosto de explicar, é uma explicação que você deu mais global, assim, eu gosto de dar uma explicação um pouco mais simples, dizer, para mim, pelo menos o que eu vejo no meu consultório, o recurso é uma ação, um pensamento, qualquer coisa que te faz bem, que tende a te relaxar, que tende a te fazer sentir melhor, com sensações agradáveis, né? Pode ser uma presença, pode ser um cheiro, pode ser uma memória, pode ser uma lembrança, pode ser qualquer coisa dessa, do presente ou do passado, que te ajuda a confiar mais na vida, confiar mais em você, confiar mais na tua fisiologia. É mais uma coisa que te relaxa, no geral, né? Um recurso. Ricardo, você quer acrescentar alguma coisinha? Depois eu dou de novo a palavra para o Sérgio, antes de sair. Eu vou falar um pouco do que acontece no trauma, né? Quando a pessoa tem o impacto traumático, né? O choque traumático. É curioso que eu li um texto psicanalítico do Massoud Khan, há muitos anos, e o Massoud Khan fala de pessoas que viveram a vida traumaticamente, né? Foram pessoas que interpretavam e que viviam essa vida como se fosse normal viver assim, né? Você imagina, né? Você está na faixa de Gaza, você está em lugares onde há guerra, há conflitos, ou está numa família disfuncional, onde as pessoas estão sempre transtornadas emocionalmente, né? Crescer num ambiente assim é viver como se isso fosse normal, né? E, de repente, o Massoud Khan estava se referindo a pacientes em análise, né? As pessoas começavam a falar disso e iam se dando conta de que isso não era normal, né? E aí elas tinham a reação do trauma, né? Como se isso não foi uma vida. Eu não vivi uma vida normal, eu vivi uma vida em que o recurso era se identificar, normalizar um ambiente hostil, agressivo, desamparo, né? Então, às vezes, na terapia, a pessoa se vê no impacto traumático porque ela se dá conta que o que ela considerava normal viver, ou que era normal para ela ser, né, a forma dela se reconhecer, né, não era uma forma em que ela estava sendo natural. Né? Então, nós terapeutas precisamos ter esse olhar, né, esse cuidado, para que as pessoas, quando caiam a ficha, né, a ficha cai e a pessoa começa a perceber a realidade emocional dela, a realidade do desamparo, por exemplo, né, a realidade das ameaças. E aí, eu não estou nem falando de históricos em que há abuso sexual na infância, violência, abandono mesmo, né, ou muito julgamento, muito ataque, muita crítica, né, porque é um contexto, né, grande. Então, é preciso ter recurso. E como isso
o recurso para sobreviver a esses ambientes emocionalmente hostis é a dissociação, é a fragmentação da consciência, né? Então, quando você pede a uma pessoa para ativar um recurso, quando o terapeuta pede isso, né, ele provavelmente está ativando algo que está num nicho de consciência separado, né? Eu fiquei muito impressionado numa aula do Peter Levine, eu adorei a metáfora que ele criou do rio, né, que rompe a margem, e aí você tem um fluxo para cá, um vórtice para cá, que ele chamou de vórtice do trauma, né? E tem um outro vórtice que continua, que é o vórtice da saúde. Então, às vezes as pessoas passam por coisas traumáticas, aí recorrem, ou tiveram uma vida, né, muito traumática, e recorrem a Deus, à religião, a uma causa, ao trabalho, né, são extremamente dedicadas ao trabalho, e aquilo é o recurso, é a sobrevivência da pessoa, né? Mas aquilo não está se comunicando com o trauma. Quando o trauma aparece, é como se isso sumisse. Eu uso muito para os pacientes a imagem da gangorra, né? Então, num lado da gangorra estão os seus recursos, no outro lado estão os seus traumas, né? Parece que quando um sobe, o outro desce, né? Então, quando os recursos sobem, o trauma desaparece. E a terapia tem que poder fazer essa gangorra oscilar nesse ponto aqui, em que permita que o sistema nervoso faça as sínteses, né? Então, uma coisa muito importante que mudou para mim e para terapeutas de trauma, e que o SE é de grande ajuda nisso, é que nas terapias corporais a gente se apoiava na ideia das catarses, né? Descarregar a energia traumática, né? Descarregar o medo, né? E com isso eu já ouvi histórias horríveis de terapeutas que empurravam pacientes que tinham medo de altura, né? Empurravam no chão, assim, jogavam, né? Para descarregar o medo, né? Isso é retraumatizador, né? E aí a gente passa a usar o conceito de reorganização neurofisiológica, né? Que traz consigo uma ressignificação psíquica, né? É muito difícil, por isso que a psicanálise demora tanto, né? Porque você vai ressignificando, mas até chegar lá nos níveis subcorticais, em que a fisiologia muda, né? Que o sistema se reorganiza, demora muito quando você vem do neocórtex para o subcortical. Quando a gente intervém com técnicas como o MDR e o SE, eu uso as duas combinadas, né? Você faz esse trabalho de fundo para cima, né, em termos neurofisiológicos, né? Você faz com que essas dimensões se encontrem muito mais rapidamente. E às vezes sofrimentos traumáticos que estavam ali por anos a fio desaparecem, não voltam mais, né? Ok, Ricardo. A gente tem mais uns minutinhos. Você quer acrescentar, Sérgio, alguma coisa sobre o tipo de sintomas que você quer tratar? Ou tipo, você tem afinidade com quais são as pessoas que você prefere tratar? Ou será que você tem alguma afinidade, um talento para tratar mais algum tipo de situação? Tá, só para destacar também aqui, né, Ricardo, assim, que você trouxe algo tão importante aí, que é exatamente a importância de quando a gente percebe o surgimento de um sintoma, ou de um que a gente chama de vórtice do trauma, né, no mesmo momento surge o contravórtice, que é o recurso. Só que as pessoas não percebem esse recurso, né, mas ele está lá. E muito do processo terapêutico é a gente ajudar a pessoa a encontrar com esses recursos, porque ela está viva, né? Ela sobreviveu àquilo que ela viveu. Então, se ela sobreviveu, o recurso está lá. Tá? Então, muito do nosso trabalho é ajudar as pessoas a entrarem em contato com esse recurso. Então, a gente está falando de dois princípios aqui, dois conceitos essenciais para o trabalho terapêutico, que é a titulação, né? Que é você trabalhar com a quantidade de porção de desorganização que a pessoa consegue dar conta, né? E trabalhar isso reconhecendo o poder dela, a capacidade que ela tem de se reorganizar a partir do contato com ela mesma. Então, são dois conceitos fundamentais.
que permite que o trabalho aconteça. É interessante o título da live, né, o Eric? Abordagens terapêuticas que permitam a melhor qualidade de vida, não é mesmo? Porque à medida que você entra num trabalho que favorece, né, o processamento em níveis tão subcorticais, né, você realmente permite que a pessoa encontre um estado de consciência, um estado de presença muito mais ampliado do que tinha antes. E quando a gente fala de estado ampliado de presença e de consciência, a gente está também falando da capacidade que aquela pessoa tem de reconhecer a vida no que ela tem de melhor, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de qualidade de presença, de qualidade de possibilidade de relacionar com o outro, que não seja de uma forma reativa, que seja de uma forma que é possível encontrar um engajamento verdadeiro, um vínculo, sabe? Então, o que mais assim me deixa motivado, né, e trabalhar com essas abordagens corporais é como que, na medida que as pessoas renegociam os traumas dela, né, aumentam a capacidade interna dela sentir, ao mesmo tempo, ela ganha mais possibilidade de vivenciar a amorosidade, de vivenciar a relação com o outro num lugar onde existe uma escuta, existe uma possibilidade de diálogo, e nesse processo a pessoa vai conseguindo, sabe, liberar o que a gente vê que é mais presente no trauma, que são os traumas desenvolvimentais, né? Que a gente nasce, se desenvolve dentro, muitas vezes, de um continente, ali dentro de um lugar que a gente não teve condição de se expressar enquanto um ser humano amoroso, né? Então, né, Ricardo e Eric, eu acho que a grande qualidade de vida que a gente ganha, né, com esses trabalhos, é essa possibilidade de ser espontâneo na possibilidade de criar vínculo, né? Hoje a gente está, por exemplo, vivendo esse episódio que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu estou assim até muito aqui, não vou poder ficar muito, porque eu também estou vendo exatamente, eu estou no meio de uma coordenação de ajuda, né, às pessoas do Rio Grande do Sul, e a gente vê como que as pessoas elas são disponíveis para ajudar. Existe uma humanidade, assim, sabe? Todo mundo procurando, o que eu posso ajudar, como que eu posso levar a SE para as pessoas que estão precisando, né? E isso é algo muito poderoso. E o que a gente está fazendo agora? Levando a SE para os cuidadores que estão lá. Porque o nível de estresse que eles estão vivendo lá é tão grande que muitas vezes nem eles percebem, né? E às vezes ele chega naquele ponto do limite, ultrapassar o limite. Então, a gente hoje, por exemplo, a gente está buscando cuidar dos cuidadores, porque para ajudar eles a liberar um pouco da carga, sabe, Érica? Assim, poder ser ajudado também nesse processo, porque é muito sofrimento, né? Então, eu te respondo assim, como é importante a gente criar vínculo e, nesse processo, ajudar as pessoas a encontrar o que elas têm de melhor. E, nesse momento agora, é ajudar o outro. Então, vamos lá ajudar. Mas vamos ajudar inteiro, né? Com o melhor de cada um, não é mesmo? Parabéns, Sérgio, pelo movimento que vocês estão criando. Imagina, a ABT está envolvido com as enchentes no sul do Brasil, né? Então, francamente, muito bom vocês poderem ajudar os cuidadores que vão, com certeza, estarem sobrecarregados, né? Com tanta tragédia, né? Com tanta dificuldade que esse povo... A vontade é tão grande, Eric, que eles nem percebem que estão sobrecarregados, às vezes. Né, Ricardo? Às vezes a vontade é tão grande que não percebe, né? Isso. Então, isso é muito bom isso. Parabéns pelo teu movimento. Muito bom, parabéns aí também. Obrigado. Pelo movimento. Obrigado. Eu vou ter que sair, estou adorando estar aqui com vocês. Mas... Vamos ver se o Eric se anima a organizar outra, né, pra gente. Vamos retomar o nosso papo uma hora, de repente a gente acha um tema mais específico, não sei, qualquer um desses aí, a gente conversa e vamos retomando essa conversa que é muito boa. Esse tema vai longe, esse tema pode ter a fase 2 dele. Podemos sim. Mas estou feliz aqui de estar com vocês, bom ver vocês de novo, Ricardo. Também você, Eric. A internet ela nos permite fazer isso aqui, né? Que é esse encontro e cada um vê um conceito de uma forma, né, que pode ilustrar mais ainda a compreensão dele.
E grato aí pelo convite e tudo de bom para vocês. Ok, igualmente, Sérgio, Um te abraço, agradeço Sérgio. muito e Bom te até ver. uma próxima e boa sorte lá no Tá bom. Sul com o pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, Eric, a gente podia avançar um pouquinho no conceito do SE, né, que é o Saiban, né? Isso. Porque o Saiban tem uma relação muito importante, né? Mostra a questão da dissociação e a questão dos recursos, né? Saiban é sensação. Oi? Espera aí, Ricardo. Não, já que tem uma questão aqui, de repente você até já responde como saibam a pergunta que está sendo feita aqui agora. Não sei se você está vendo. No caso de trauma em curso, não sei o que é, no trauma em curso, ou seja, que não está liberado, que não esteja liberado, imagina cá, o procedimento seria focar nos recursos ou na liberação da carga de estresse. Depende muito da necessidade, né? Depende muito da necessidade do paciente. Porque, às vezes, se você focar na liberação, for levar a pessoa para o núcleo traumático precocemente, né, isso não vai ser adequado. Então, a liberação, a titulação permite uma liberação progressiva, né, que vai restaurando, reequilibrando o sistema, né, e permite, então, que essa liberação se dê com mais profundidade. O recurso é para isso, né? O recurso é para poder a pessoa ir cada vez mais fundo no quanto de carga da memória traumática ela pode liberar, né? E claro que aí tem várias estratégias, a gente recorre à imagem, né? A lembrança do trauma, a lembrança de quando a pessoa estava bem antes do trauma, né? Do depois, e a gente vai associando isso com as ativações corporais, né? Então, eu prefiro ter esse critério diante de cada paciente, né? Na dúvida, recurso, né? Para não provocar liberação precoce, né? Aí o Kaká continua falando, me refiro ao que acontece no Rio Grande do Sul, que ainda está acontecendo. Aí não... Sim. As pessoas, a gente deve considerar que lá as pessoas estão muito ativadas, né? E elas podem estar usando o fazer, o cuidar... Ou dissociadas. Exato. E procurando agir, né, no salvar, né? Vamos salvar, vamos ajudar, e sem a consciência do impacto que isso possa causar nelas, né? Deixa eu explicar a questão do Saiban, que isso vai ficar mais claro, né? Sensação, né? Imagem, o B é behavior, que é comportamento, né? O A é afeto, affection, né? E o M é meaning, que é significado, né? O Peter Levine mostra a importância de que todos esses níveis, né, todas essas letrinhas estejam integradas no funcionamento de uma pessoa. Então, se eu perguntar para o Eric, Eric, qual é a sua sensação agora aqui, de estar aqui nós dois conversando e todo mundo perguntando. Aí o Eric vai me dizer, eu sinto isso, tenho uma sensação assim. Eric, qual é a emoção? Né? Emoção? Alegria, prazer, né? Você tem que contar. Eric, o significado para você, isso significa tal coisa. Essa imagem aqui, né, mostra para você o que nós estamos vivendo, né? Então, imagem, sensação, qual é o comportamento? É a nossa atividade aqui. Então, se a gente não está em contato, por exemplo, com o significado da experiência, né? Ou se uma pessoa muito mental, ela está mais no significado e menos no afeto, menos no comportamento, menos na emoção, né? Uma pessoa muito emocional, ela está mais na emoção, né? Fala do trauma e já se desmorona emocionalmente, né? Por exemplo, os borderlines, né? Os borderlines são um aprendizado de como trabalhar com gente traumatizada, né? Porque borderline tem baixa resistência à frustração, né? Frustrou, tem comportamentos impulsivos e tendência a ser destrutivo, né? Então, e aí tem muita arrogância, muita manipulação, mas tudo isso é defesa, né? Se defendendo, culpando o outro, né? Agredindo, enfim. O que a gente faz nesse exemplo, né? A gente vai trazendo a pessoa para um eixo através do qual ela possa ir se reorganizando,
Então, ela possa fazer contato com todos esses elementos, ela, ao fazer contato com isso, a consciência vai se desfragmentalizando, ela vai se integrando, né? Aí, quando você tem uma memória traumática ou uma percepção de uma experiência que foi julgada de forma ameaçadora, né? Por exemplo, eu vou usar o borderline de novo como referência. Né? Um borderline entra numa loja, né? Uma pessoa com essa questão na vida, entra numa loja, o vendedor diz, dá licença que eu estou atendendo outra pessoa aqui, já vou te atender. Né? Aí pronto, já é uma frustração e vira um escândalo. Né? O que aconteceu? Se sentiu rejeitada, a pessoa se sentiu rejeitada porque o vendedor está terminando um atendimento para dar atenção a ela. Então não tolera a frustração, aí explode emocionalmente. Né? Demonstra toda uma desorganização emocional por causa de um negocinho desse tamaninho assim. Né? Não pode esperar, não pode tolerar a espera, não pode... Então, é um cérebro infantilizado, né? É um cérebro que exige tudo, é como um bebezão que está sempre querendo toda a atenção para si, né? Então, isso é um padrão de trauma que está presente em pessoas assim, né? Então, como é que a gente faz para ajudar uma pessoa assim a se reorganizar, né? A gente vai fazendo com que ela vá entrando em contato. Contato é saber e sentir, né? Contato é ter consciência e poder sentir, poder ter emoção. E isso, essas técnicas, né, de titulação, recursamento e tal, vão ajudando a trazer a pessoa para um nível onde ela, através do qual ela possa se perceber sem se desorganizar emocionalmente, né? Então, se a gente encontra gente agora, lá no Sul, vítimas de enchente, perderam um monte de coisa, imagina o sobreacoplamento, né? A quantidade de carga, de emoções e de dificuldades que essas pessoas estão passando, quanto que essas pessoas precisam de timing interno, né, para se reorganizarem, né? Então, vai ter um monte de gente traumatizada por muito tempo se não receberem um atendimento terapêutico logo, né? Se não cuidarem, se não olharem para isso. Né? A gente vai ver os índices de depressão, os índices de transtorno de ansiedade, tudo isso aumentando. A vida vai voltar ao normal, mas as pessoas não voltarão ao normal. Né? É muito difícil. A pandemia foi um exemplo disso. Né? Quanto que a pandemia abriu feridas traumáticas ou criou novas feridas traumáticas, né? Com certeza. Então, o Ricardo, a gente já está falando já há 47 minutos e a gente tem ainda uns 8, 10 para finalizar. Coisa falar. Eu gostaria que se, de repente, pular diretamente para a terceira pergunta, quais as diferenças, as vantagens e os inconvenientes que você vê como especialista, tanto no SE quanto no MDR? O que você acha que é melhor no SE que não tem no MDR ou vice-versa? E as vantagens e os o que é melhor inconvenientes no SE que não tem no MDR é essa possibilidade de ampliar a percepção das sensações no corpo. Se a gente disser que o que é mais difícil para a maioria das pessoas é identificar a sensação corporal. A maior parte da vida se explica pela mente. Né? O que você sente no corpo agora? Ah, eu acho que o Sol nasceu quadrado. Entendeu? A pessoa dá uma opinião, ou ela dá uma interpretação. Né? Até que a pessoa identifique o que é sensação corporal, né? Demora às vezes. Né? Porque as pessoas se definem pela mente. Né? E às vezes é muito difícil trazer a pessoa para uma conexão com o corpo e uma confiança nesse corpo como um corpo capaz de integrar e reprocessar, né? Através dessa consciência maior, né? Das sensações do corpo. Isso é o que parece que é o melhor do SE. Né? E é por isso que o Sérgio falou da psicopedagogia, que é muito importante ensinar aos pacientes. Os pacientes que não têm alexithymia, né? Alexithymia é uma dificuldade em nomear as sensações e as emoções. As emoções, exato.
exato. Então, é um E no, aprendizado que demora é, muita psicopedagogia, mas continue. é. E o EMDR é melhor em promover uma ressignificação, né? Porque o protocolo básico do EMDR é imagem, ou seja, cena traumática, né? Crença negativa, né? É. Eu uso uma. Vamos supor que eu estivesse trabalhando alguém que sofreu um acidente de automóvel, Hum, né? O carro capotou na estrada. hum, Aí ela vem 2 anos depois e está com sintomas de estresse pós-traumático. A pessoa tem dor muscular, a pessoa não dorme direito, né? Está sempre ansiosa, tem pesadelos e evita certos lugares, né? Não anda mais de carro, não anda mais na estrada, enfim, coisas assim. Evitação, são vários sintomas. De vez em quando tem flashback, né? Que são memórias do trauma que ficam voltando. E tem uma vida mais empobrecida, hum, né? uhum. A pessoa pode estar ansiosa, deprimida ou os dois, né? Aí eu vou trabalhar e tal, então vamos ver o acidente, né? O acidente é que é o foco traumático, Uhum. né? Aí eu pergunto, qual é a cena, qual é a imagem que mais te perturba? Vamos supor que eu já decidi que essa pessoa está recursada o suficiente e Certo, ela está pronta para o reprocessamento do MDR, né? certo, certo. Aí ela diz assim: ah, eu dentro da ambulância e imaginando assim, eu vou morrer e sentindo cheiro de sangue, por exemplo, né? E ouvindo sirene. Essa é a cena traumática, É, né? é, Aí o que você pensa de negativo a seu respeito? Aí a pessoa diz: eu vou morrer, né? é, Ou eu é. estou morrendo, né? O que você gostaria de pensar? Olha que interessante. Eu gosto desse exemplo pelo seguinte: passou 2 anos já, o acidente já tem Hum. tempo. A pessoa sobreviveu, foi hospitalizada, se curou, etc. Mas o que você gostaria de pensar de positivo a seu respeito? Que eu estou vivo, né? Hum. Aí, eu estou vivo é algo que a pessoa sabe, ela está viva, É, mas ela não sente que está é, viva, porque ela está no trauma, a fisiologia está presa no trauma, exato. a mente está presa no Uhum. trauma, né? Aí, e se eu perguntar numa escala de 1 a 7, em que 1 vale completamente falso e 7 completamente verdadeiro, quanto vale eu estou vivo? A pessoa diz 4. Ela não é completamente verdadeiro. No sentimento, o significado é eu estou vivo, É, sobrevivi, né? Mas é, o sentimento é de estar vivo, não. é. Percebe? Então, uma crença pode dizer muito. Essa análise da crença que o MDR faz, tanto a negativa quanto a positiva, diz muito de como a pessoa está se relacionando com ela mesma. Aí, emoção, medo, por exemplo, né? Medo é mais comum, né? Medo e ela está naquela cena ali, ambulância, barulho, sirene e tal. Emoção, medo. De 0 a 10, qual a intensidade do medo? A 8. Né? E que sensações corporais, que no SE a gente chama de felt sense, É, né? é. Que sensações corporais você tem ao lembrar de tudo isso, né? Isso aqui não é feito com essa rapidez toda, que isso aqui é uma fala rápida, né? Isso é feito com muito cuidado. Aí a pessoa diz: ah, eu sinto um aperto na garganta, eu sinto isso, aquilo, aí ela descreve um conjunto de sensações. Aí a pessoa está sentada, a gente começa a pedir para acompanhar movimentos oculares, faz séries de movimentos oculares, são os estímulos bilaterais, que podem ser sons, podem ser tapping nos joelhos ou nos ombros. Uhum. Isso aí são critérios técnicos que não importa É, agora. Mas esse input, vamos ficar no movimento ocular, está estimulando o cérebro a reprocessar informações, né? É a área do o pai, como dizia a Francine Shapiro, né? É o processador adaptativo de informação, né? Qual é a ideia sobre isso? De que há uma tendência natural, sob condições favoráveis, de colocar o passado no seu devido lugar, hum, né? Um trauma é um passado, um traumativo é um passado que ainda não passou completamente, uhum, né? É um uhum. passado que está no presente da pessoa. Então, a função terapêutica é liberar a pessoa desse passado, né, que está agindo no presente, para que ela vá para o futuro de uma forma mais livre, né? Para que ela se reveja, se veja melhor no futuro.
Então, o reprocessamento são várias séries de movimentos, às vezes são várias sessões, até que a pessoa olha para essa imagem e diz, nossa, não significa mais nada para mim. Não, enquanto você sente que está vivo 7, agora é completamente verdadeiro, né? E como estão as sensações no corpo? Não, estou bem, estou livre, aquilo tudo passou, né? Aí, curiosamente, a pessoa diz assim, sabe o que eu estou lembrando? Que eu estava na estrada, era uma estrada tão bonita, né? Eu estava desfrutando aquela paisagem. Aí a viagem passa a ser outra, né? A memória recupera aspectos positivos da viagem. Uhum. Então, o EMDR é muito bom nessa reorganização neuropsicofisiológica, né? Que faz a pessoa mudar mais rapidamente a sua autopercepção. Foi isso que impressionou a Francine Shapiro, né? E ela pôde botar o R aí, né? Uhum. Aí tem uma pergunta: tem formação no Brasil de EMDR e EMDR? Sim, podem procurar a Associação EMDR Brasil, né? E lá tem as indicações das empresas que dão treinamento no Brasil, né? Tem acho que 4 ou 5 empresas que dão treinamento do Brasil. Tá Né? certo. A Bom, aqui gente a tem Cris tempo está. ainda? 3 minutos, então vamos ter Quatro. que fechar agora. É, A Cris está falando. porque Vamos ter que fazer o um Instagram boost, né? corta, né? Vai O cortar. Instagram encerra, né? O Instagram corta, então vai ser brutal. E aí eu não quero Você ficar, não quero vai botar para traumatizar gravar, não ninguém com vai? É, um corte brutal. é, Então, te agradeço, Ricardo. Claro, a gente pode repetir, aprofundar, falar de vários temas, né? Isso é uma visão geral, né? Eu acho que sim. precisaria de se delongar mais, né? Para pegar até, inclusive, mais perguntas, né? Umas perguntas mais específicas. Vamos, se você topar, né? A gente pode remarcar um outro momento Sim, para com, sim. com os temas, né? Eu vi que tinha Uhum, bastante gente olhando, umas 20 pessoas, e pessoas é, que podem ver depois isso, em replay, né? Então, vamos. isso. Você vai deixar Vou gravada, né? deixar Vai ficar aí no. gravado e vou te É, marcar para você isso. poder Passar a botar. gravação adiante. Isso. Exatamente. Muito De bom. repente, última pergunta. Vai ter no Brasil formação de MDR somático? Não, não sei se o MDR somático, não, mas é, o que é São duas aberta à formações luz. diferentes, né? São duas formações diferentes. A formação de MDR é uma, né? E a de experiência somática é outra. Vocês Exatamente. podem entrar no site da Associação de Experiência Somática, que é a de Trauma Tem Cura, né? Ainda É, está com esse nome o site, eu acho né? que trauma Trauma tem Tem cura. Cura. E no site da ABT, Associação Brasileira de Trauma, do Trauma, né? ABT. ABT. Então, quem procurar pela ABT vai achar o site da associação e vai saber sobre cursos, etc. Ok. São duas formações diferentes, né? São duas escolas diferentes. Os terapeutas, os psicólogos que trabalham, que integrarem as duas, né, que fizerem as duas formações, vão estar enriquecendo muito seus recursos para trabalhar com pessoas Com traumatizadas. certeza. Está sobrando 2 minutos. Eu só vou aproveitar para dizer que a próxima live vai ser nos meados de junho. E eu vou falar com uma psicóloga, né, uma brasileira que mora em Paris, a senhora Campo Casso. E o tema dessa próxima live vai ser sobre exílio. Exílio são as pessoas que mudam de país e que vão ter que se adaptar, sentem um monte de coisas passando. Uhum, Mudam mesmo de estado no Brasil, de lugar, e podem sentir um pouco desorientado e acontece uma série de coisas. Vai ser bem interessante essa fala com a Juliana Campocasso nos meados de uhum, junho. Mais uma vez te agradeço, Ricardo. Foi muito bom te rever e trocar entre profissionais essas experiências, esses conceitos uhum, todos. Vamos torcer para que possamos continuar essa conversa, tá? uhum. Ok. Agora que eu vi a mensagem da pessoa ali, nos Estados Unidos tem a formação de AMDR somático. Ah, alguém que botou Bom, essa mensagem. não sei Eu não disso, conheço isso mas lá. vai É. cair já Bom, já. Então, antes de Eric, cair, eu te muito agradeço. obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você, Agradeço com a o todos os Sérgio. ouvintes. Até a E próxima, Ricardo, e até a vamos agendar próxima outra. autor. Até.
Obrigado. Tchau, Até tchau. lá. Até Tchau, lá. tchau.